A OPEC acaba de fazer um movimento ousado que está desestabilizando a estratégia energética dos Yaobrauiwa. Por um tempo parecia que os Ilhéuau tinham tudo sob controle, a produção doméstica de petróleo disparou, as exportações de GNL explodiram e Washington estava enviando uma mensagem clara: não precisamos mais de vocês. Mas a OPEC não está recuando. Eles endureceram seu controle sobre o fornecimento global, aumentaram os preços de acordo com suas condições e lembraram aos Iluro-Rajwaj quem ainda dá as cartas no mundo do petróleo. Isso não é apenas uma questão de preços, é uma luta de poder e está prestes a ficar séria. A OPEC não está reagindo por impulso, este é um movimento calculado. Aqui está o porquê. O petróleo de xisto dos Estados Unidos inundou o mercado, diminuindo a dominância da OPEC e ameaçando sua participação de mercado. As exportações de energia dos Iproonstoenhara para países como Índia e Europa começaram a invadir territórios tradicionais da OPEC. A OPEC viu o desafio e respondeu com precisão. Cortou a produção, controlou o mercado, aumentou os preços. O objetivo: recuperar o comando e lembrar ao mundo que a OPEC ainda desempenha um papel central no mercado global de energia. O plano energético de Trump não era apenas sobre extrair petróleo, era sobre redefinir a posição global dos Estados Unidos. A estratégia: extrair em grande quantidade, extrair rápido e dominar o mercado. Terras federais foram abertas para perfuração, a produção atingiu níveis recordes e por um tempo parecia que a independência energética estava ao alcance e funcionou. As exportações dos Estados dispararam, os preços caíram e a influência da OPEC sofreu um golpe. Mas há um porém. Aumentar a produção é uma coisa, controlar o mercado global é outra bem diferente. Agora, com a OPEC respondendo mais firme do que nunca, os limites dessa estratégia estão começando a aparecer. A OPEC não é uma grande família unida, é um grupo de países com prioridades muito diferentes e a rivalidade entre Arábia Saudita e Irã é a mais complicada de todas. Mas neste momento, há uma trégua temporária. Ambos os países têm um objetivo comum: recuar contra a influência dos Urenais no mercado global de petróleo. O Irã recentemente pediu para a OPEC se unir contra as sanções dos Hidroxminiua, enquanto a Arábia Saudita está usando seu poder de produção para controlar os preços. É uma aliança instável, mas por enquanto está mantendo, e isso torna a resposta da OPEC ainda mais forte. No momento em que a OPEC fez seu movimento, os mercados sentiram. Os preços do petróleo subiram rápido, com os traders se esforçando para ajustar a nova realidade. A combinação dos cortes de oferta da OPEC e das sanções ao petróleo russo deixou os mercados globais em uma situação difícil e não se trata apenas dos preços do petróleo. As ações de energia estão em movimento, as moedas ligadas às exportações de petróleo estão flutuando e os investidores estão observando cada dica de o que vem a seguir. Por enquanto, o mercado está tenso. Quanto mais isso durar, maior o risco de mais picos de preços e choques maiores. Os semi-anual produzem muito petróleo, mas ainda precisam de ajuda do mercado global? Aqui está o problema. Nem todo petróleo bruto é igual. O petróleo de xisto dos Cornihera é leve e doce, mas muitas refinarias dos Rio são construídas para processar petróleo mais pesado, que vem principalmente dos países da OPEC. Quando a OPEC reduz a oferta, essas refinarias não podem simplesmente mudar para o petróleo local sem atualizações caras, o que deixa os Imazemqua pagando mais para importar alternativas ou reduzindo a produção. Então, embora os Ipuingemuara estejam mais próximos do que nunca de independência energética, ainda não chegaram lá. E a OPEC sabe disso. O movimento da OPEC não é apenas outra mudança de mercado, ele expõe um problema sério para os Ipuingemuara. Sim, a produção de petróleo dos Ipuingemuara está em alta, mas aqui está o porém. Nem todo petróleo é igual. As refinarias do Zetravauei precisam de petróleo mais pesado para certos produtos. E adivinhe quem controla essa oferta? A OPEC. Quando eles cortam
A oferta, essas refinarias não podem apenas apertar um botão e encontrar substitutos locais. Isso significa custos mais altos, oferta mais apertada e uma corrida para se adaptar. No fim das contas, os Ilhéuer não são tão independentes em termos de energia quanto parece. Então, o que vem a seguir para os Ilhéuer? Duas opções estão na mesa: diplomacia ou um contra-ataque. As conversas diplomáticas podem acalmar as coisas, mas convencer a OPEC a se comportar não é fácil. Cada país membro tem sua própria agenda e negociar com um grupo dividido é como reunir gatos. Aqui está a rota de retaliação: inundar o mercado com petróleo dos IPROCIUEL, pressionar a OPEC e forçá-los a reagir. Parece ousado, não é? Mas é arriscado. Um movimento errado pode ter um efeito contrário e fazer os preços dispararem ainda. Mas, neste momento, os líderes dos Ilhéuer estão pesando cuidadosamente cada passo, sabendo que não há margem para erros. O que está acontecendo entre os Ilhéuer e a OPEC está sendo sentido por todo o mundo. Grandes países importadores de petróleo, como Índia, China e Europa, estão observando de perto. Um impasse prolongado significa aumento de custos e potenciais escassezes de oferta, especialmente para nações que não podem rapidamente se adaptar a novos fornecedores. Alguns já estão tomando medidas. A Índia está fechando contratos de GNL com os Spumwerhem para reduzir sua dependência da OPEC. As nações europeias estão apostando pesado em fontes renováveis, na esperança de evitar futuros choques nos preços do petróleo. Isso não é apenas sobre o que está acontecendo agora, é um jogo de poder global. E os países que se adaptarem rapidamente sairão mais fortes. Nem todos estão lutando nesse impasse. Alguns jogadores estão ganhando silenciosamente, como a Rússia e o Irã, que estão assumindo o controle para preencher lacunas, garantindo novos contratos de energia na Ásia e no Oriente Médio. Enquanto os Spelbrelua e a OPEC lutam pelo controle, eles estão expandindo sua influência. Enquanto isso, países como Malásia e Vietnã estão se posicionando como centros energéticos regionais, prontos para desempenhar um papel maior no comércio global. Em toda crise, alguém ganha terreno. Neste momento, os mais rápidos estão fechando acordos que moldarão o futuro dos mercados de energia por anos. Vamos trazer isso para casa para os consumidores? Isso não é apenas política global, é dinheiro saindo do seu bolso. Os preços da gasolina estão subindo constantemente. Os custos de aquecimento provavelmente serão os próximos da lista. E como os custos de transporte mais altos afetam os alimentos, as taxas de entrega e o varejo, você sentirá isso além do posto de gasolina. Em algumas regiões, até mesmo as tarifas de eletricidade estão ligadas aos preços do petróleo, o que pode impactar as famílias com aumentos inesperados em suas contas. Quanto tempo isso vai durar? Depende do que acontecer a seguir, mas se as coisas continuarem instáveis, esses aumentos de preços não desaparecerão tão cedo. A OPEC não está pensando nos próximos meses, está jogando a longo prazo. Isso não é apenas sobre os preços de hoje, é sobre controlar o mercado nos próximos anos. Países como Arábia Saudita e Iraque estão expandindo sua capacidade de produção, enquanto gerenciam cuidadosamente as exportações para proteger sua participação de mercado a longo prazo. A recente descoberta de um grande campo de petróleo no Iraque, perto de Bagdá, é apenas um exemplo. Enquanto os israelenses se concentram em vitórias de curto prazo, a OPEC está garantindo sua posição para a próxima década. O objetivo é simples: manter o controle, continuar essenciais, garantir que o mundo não consiga seguir em frente sem eles. Os CEO não estão ignorando o que está acontecendo, estão se ajustando, mas a estratégia de energia está se tornando mais complicada. O aumento da produção de terras federais e reservas offshore ajudou a impulsionar as exportações dos Ilhéuer, mas essa abordagem não é suficiente para conter os últimos movimentos da OPEC. Agora, há um debate crescente sobre o próximo passo. Alguns defendem dobrar a produção interna, enquanto outros argumentam que é hora de mudar para fontes renováveis e novas tecnologias de energia. O problema é que nenhuma das opções é uma solução rápida. A expansão da produção de petróleo leva anos e a infraestrutura renovável não pode substituir o petróleo da noite para o dia.
Isso deixa a política energética dos Imuslinewa em um delicado ato de equilíbrio entre objetivos de longo prazo e pressões do mercado imediato. Sempre que os preços do petróleo disparam, as fontes renováveis ganham destaque. A questão é, quão realistas elas são como solução? Eólica, solar e tecnologia de baterias estão crescendo rapidamente, mas a economia global ainda depende do petróleo. A transição leva tempo, muito tempo. Enquanto isso, países como a China estão investindo pesadamente em energia limpa, enquanto mantém reservas de combustíveis fósseis para evitar choques. Para os Yuan, diversificar as fontes de energia é uma jogada inteligente, mas o petróleo continuará sendo uma parte crítica da mistura no futuro próximo. A realidade é que as fontes renováveis fazem parte da resposta, mas não vão substituir o papel da OPEC tão cedo. Os investidores estão apreensivos. Cada anúncio da OPEC envia ondas de choque.